dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está o seu dia hoje? Como foi o seu dia ontem? Foi bom? Você conseguiu orar, rezar? Conseguiu se aproximar mais do nosso Senhor Jesus Cristo? Os nossos defeitos, nossas fraquezas, procurando sempre melhorar. Somos assim, cheios de defeitos, de pecados, mas se a gente lutar cada dia para melhorar um pouquinho, já é uma grande alegria para Deus. Ele que nos ensina, que tem as mensagens diárias, que está vivo, atual, jovem, é um Deus jovem. As leituras bíblicas dos evangelhos são cada dia mais atuais, refletem a nossa realidade, de ontem, de hoje e de amanhã. Por isso que devemos sempre louvar ao Senhor Jesus com muita fé, com muita garra, sempre buscando a nossa conversão, sempre procurando transformar a nossa casa num lar e principalmente numa igreja doméstica. O que você tem feito hoje para salvar a sua família? A palavra de Deus diz que se pelo menos um na casa, na família, for orante, for temente a Deus, salvará toda a família. É importante que a gente atente para isso. Muitas vezes estamos gastando nossas energias com as coisas do mundo. Estamos nos preocupando com coisas excessivas. Não precisamos nos preocupar tanto estresse, tanta preocupação, com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Temos sempre essas prerrogativas em nossa vida, mas que aí a nossa preocupação maior deveria ser a nossa salvação. Porque os dias vão passando, o dia amanhece, anoitece, e a nossa vida é como se fosse um dia. Os mais jovens estão no seu amanhecer, os mais adultos estão no seu meio-dia, outros já estão no entardecer da vida e outros já estão chegando ali na noite. Por isso devemos nos preocupar, sair o mais rápido possível das nossas noites escuras, das nossas trevas que vivemos diariamente. Onde é ainda que você está vivendo trevas em sua vida? Às vezes estamos tão bonitinhos, limpinhos, perfumados, barba feita, cabelos aparados, mas estamos feios para Deus. Ainda precisamos melhorar nossa imagem para nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos cheios de pecados, de maus pensamentos, de coisas que ainda não conseguimos tirar de nossa alma, amarguras. Nós estamos ainda magoados com algumas coisas que já se passaram. E eu agora no início do ano eu falei, as coisas antigas já se passaram. Permita-se a você tirar os pesos que você ainda carrega. Aquele pecado que você cometeu, que você confessou do seu íntimo a Jesus, Ele já lhe perdoou. Aquele pecado que você acha que não tem perdão, Ele já te perdoou. É preciso agora que você se perdoe. Quantas pessoas estão ainda sem se perdoar por um erro que cometeram há muito tempo atrás? Se confessaram o seu pecado a Deus, pediram perdão, se arrependeram de coração, mas no outro dia volta tudo de novo e as pessoas estão se cobrando e as pessoas estão se machucando. E eu sempre digo aqui nos meus vídeos, a maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos. Deus já nos perdoou, Ele já deu a vida por nós, mas nós continuamos achando que somos os últimos e estamos condenados. Mas a palavra de Deus diz, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, viverá eternamente. Aquele que cumpre os meus mandamentos, terá o nome escrito no livro da vida. É preciso que a gente tente, procure tirar todas essas máculas que ainda nos mancham, que ainda nós não nos perdoamos, e tentar nos converter, para que essas coisas não nos afligem. Não coloque você, meu irmão, minha irmã, como uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, porque Deus te ama. Ele fez você único. Eu sempre digo aqui, se você procurar no mundo inteiro, não vai ter uma só pessoa igual a você. Você para Deus é único, é seu filho, sua filha única. Por isso, valorize, anime-se, saia dessa depressão, dessa tristeza. Coloque um sorriso no rosto, porque apesar
dos pesares, apesar de toda dificuldade, temos um Deus forte, vivo e jovem, que está sempre olhando para nós e nos apoiando. Às vezes parece difícil, às vezes tem dias que não são fáceis. Esses dias mais difíceis, quase insuportáveis, são os dias que Ele nos carrega nos braços. E o Evangelho de hoje, nesse dia 8 de janeiro de 2025, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 45 a 52. Proclamação do Evangelho de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles, quando os discípulos o viram andando sobre o mar. Pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com ele na barca, o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que você também possa dar glória a vós, Senhor, todos os dias. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no Evangelho de hoje é uma grande lição para nós, né? Os discípulos ainda estavam perturbados, porque não entendiam a multiplicação dos peixes e dos pães no Evangelho de ontem. E logo depois que Jesus alimentou a todos e pregou e converteu a muitos, Jesus ficou em terra, despedindo as pessoas, conversando com as pessoas, e ordenou que os discípulos fossem na frente, na barca. E Jesus depois subiu ao monte para rezar. Jesus costumava rezar durante toda a noite e às vezes a noite toda. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que o Filho de Deus rezava bastante, orava sempre a Deus, pedia orientação. E às vezes nós reclamamos de uma missa que dura 1 hora e meia. Estamos apressados para voltar para o nosso celular, para a nossa novela, para o nosso jogo de futebol. Não temos paciência de ficarmos 1 hora e meia em uma missa, já começamos a reclamar. O padre está conversando muito, o padre está demorando muito, o bispo está explicando demais. Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, rezava durante a noite toda. É preciso também que a gente tenha essa humildade, que a gente entenda que também nós devemos sempre tirar um tempo para Deus. E no Evangelho, Jesus, na hora que veio os discípulos aperreados, angustiados, porque o vento era forte, a barca balançava bastante, os discípulos tinham medo que a barca afundasse. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nossa barca também, durante a vida, balança. Nossa barca também está passando por águas turbulentas. Muitas vezes achamos que nossa barca vai afundar. Temos, às vezes, dificuldades. Quando perdemos um parente próximo, quando estamos com uma doença grave, quando estamos com um problema em nossa família, muitas vezes vemos nossa barca balançar. Mas Jesus vem ao nosso socorro. Ele vem caminhando sobre as águas. E muitas vezes nós, quando vemos Jesus nos aproximando, nós também ficamos assustados. Assim como os discípulos ficaram, pensaram que era um fantasma. Porque às vezes nós duvidamos da força e do milagre que Deus nos oferece. Duvidamos de nossa fé. Duvidamos de muitas coisas. Às vezes acreditamos mais nas coisas do mundo. Mas é preciso que a gente acredite na palavra de Deus. É preciso que a gente acredite nos evangelhos. Vejam que a barca balançava, o vento era forte, mas quando Jesus chegou na barca, tudo se acalmou. É preciso também que a gente tenha essa confiança,
Os discípulos que andavam com Jesus, que viam seus milagres, tinham acabado de ver a multiplicação dos peixes e dos pães, não acreditavam. Quando viram Jesus andando sobre as águas, eles também ficaram assustados. Por quê? Porque nós somos fracos. Muitas vezes duvidamos das promessas de Cristo. Muitas vezes não acreditamos. Você que é pai, que é mãe, você que é membro de pastoral, acredite sempre. Não deixe que nada atrapalhe. Muitas vezes abandonamos o serviço na igreja com facilidade. Muitas vezes deixamos a pastoral com facilidade. Muitas vezes não entendemos que no grupo que nós estamos sempre tem problemas. Quem tem família tem problemas. Quem está no mundo tem problema. Nem todos os dias são um mar de rosas, né? Tem um amigo meu que ele é missionário e ele diz que tem certas pessoas que ele não manda para o inferno porque ele tem pena do encardido. Se isso aí eu não vou mandar não, porque isso aí, se ele chegar lá, ele acaba com tudo. Então nós temos que ter essa paciência, temos que ter essa sabedoria. Muitas vezes nossa barca está balançando, muitas vezes os ventos são fortes e a gente também tem que esperar a chegada de Jesus para acalmar tudo. Mas que você permita que ele chegue em sua vida, que ele chegue em sua barca. Permita. Muitas vezes estamos fugindo, temos medo de Jesus, temos medo da palavra. Só você pode dar essa permissão para Jesus e mais ninguém. Muitas vezes ele está de longe, observando a sua barca afundar e você mesmo assim não permite a presença de Jesus. É importante que a gente entenda os sinais, que a gente tenha essa fé aprofundada. A fé que Maria tinha, a fé que Moisés tinha, a fé que Elias tinha, a fé que os apóstolos tinham. Muitas vezes estamos tendo apenas uma fé de momento, na hora da necessidade. Na hora que o mar está tranquilo, a barca está navegando suavemente, nós esquecemos de Jesus. Que você hoje possa lembrar de Jesus em todos os momentos, na hora da tribulação e também na hora que as águas estão calmas. Que Deus te abençoe. Deixe seu like, inscreva-se no canal.